Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Nas últimas décadas, casos de transtornos psíquicos têm sido cada vez mais frequentes. Depressão, pânico, bipolaridade, o chamado toque e por aí vai. Aos poucos, a medicina moderna vai incorporando ao tratamento psíquico questões de ordem espiritual. Afinal, o que provoca o distúrbio psíquico? E qual a relação entre aspectos físicos, psicológicos e espirituais? Como a chamada obsessão e a auto-obsessão contribuem para um quadro de distúrbio psíquico? Apenas os médiums sofrem influências espirituais severas ou estamos todos sujeitos a elas? Nesse campo, que é um capítulo da psiquiatria, olhando-se para a transcendência, nesse olhar espiritual, que se chama obsessão em espiritismo. Obsessão não no sentido da obsessão como a linguagem psiquiátrica tradicional, mas a obsessão como uma interferência espiritual no indivíduo que lhe altera a sua dinâmica mental, às vezes simulando uma patologia psiquiátrica. Então a pessoa começa a ouvir vozes, começa a ver pessoas e o médico, num primeiro olhar, acha que é uma alteração de natureza psiquiátrica e pode levantar como hipótese a esquizofrenia e deve. Mas, seguindo-se um tratamento, a pessoa cura quando vai fazer um tratamento espiritual, por exemplo. Configura-se aí de que houve uma simulação, que não foi do indivíduo querendo parecer que estava doente, foi uma interferência espiritual que alterou a dinâmica psicológica. Ele começou a ouvir os espíritos, não era um processo delirante, não era uma alucinação auditiva. Ele estava vendo os espíritos num processo perturbador espiritual, não num quadro de alucinação visual. E, em tratando espiritualmente, o processo de obsessão cedeu, a pessoa cura da esquizofrenia. Na verdade, ela não estava com esquizofrenia, ela estava com transtorno obsessivo. Do ponto de vista espiritual, aí é que se insere, vamos dizer assim, aquela nomenclatura que a gente usa na doutrina espírita dos processos obsessivos. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. O toque fica entre a fascinação e a subjugação. Em função do quê? Em função de algumas dificuldades do encarnado, não é difícil para o seu espírito obsessor induzi-los a ter ideias de ruína, por exemplo. Olha, se você não contar quantas listrinhas tem no chão, a senhora, sua mãe, vai morrer. Por ele não ter uma energia mental suficiente, normalmente o toque é depressivo, por ele não ter um apoio psicológico suficiente, por ele não ter valores éticos e morais apoiados no amor, ele é capaz de acreditar, na realidade ele sabe que isso não é verdade, mas ele não consegue deixar de fazer, que se ele não contar, ele acha que a mãe dele vai morrer mesmo. E é assim que muitas pessoas são obsidiadas. Alguns médiuns podem passar por processos obsessivos e compulsivos até em algum momento do seu mediunato. No entanto, o que faz eles não perderem o controle do seu pensamento e da sua razão é a sua fé, né? Eles começarem a perceber, tá bom, se minha mãe morrer, isso é uma vontade de Deus. Não vai ser o meu ritual ou o meu mecanismo mental que vai evitar a vontade de Deus. Aí sim a pessoa consegue vencer essas investidas de pensamentos invasivos, na qual a pessoa não consegue demover. É verdade que às vezes é uma obsessão e a pessoa está tão afetada que ela precisa de medicamento psiquiátrico para ajudá-la, silenciar os sintomas, silenciar algumas interferências que os neurolépticos dos medicamentos, eles ajudam o paciente a ficar menos vulnerável organicamente a essas interferências, enquanto a pessoa faz o tratamento médico. Depois, naturalmente, a pessoa vai se equilibrando e o médico percebe que não tem necessidade de continuar medicando a pessoa, porque a pessoa não precisa mais de remédio. O maior tratamento de desobsessão que eu conheço chama-se psicoterapia ou, dentro da visão espírita,
Reforma íntima. É a própria mudança. É você se dar conta de que precisa e pode mudar. E assumir isso, bancar isso. Eu mudei. Porque as pessoas mudam, mas falam com medo. E quem estiver eventualmente me acompanhando espiritualmente com raiva de mim, precisa saber que eu não estou mais naquela sintonia, que eu não estou mais naquela situação. Eu estou na sintonia para que eu possa mostrar até para essa pessoa, para essa entidade, que eu estou num processo de transformação. Desse modo, nós precisamos separar bem as coisas. Porque quando um médico atende um quadro mediúnico e ele não conhece, ele pode configurar como um quadro psiquiátrico. Mas na casa espírita, quando a gente atende um quadro psiquiátrico, a gente pode pensar que é obsessão, ou que é mediunidade, e não é psiquiátrico. Eu me lembro de uma senhora que estava, entre aspas, incorporada, estava chutando, cuspindo todo mundo. E me chamaram para atendê-la e disseram, olha, nós aplicamos o passe e não saiu o espírito. E já fizemos corrente aqui de oração e não saiu o espírito. E eu fui avaliar e logo me dei conta de que era um surto. Eu disse, olha, essa senhora tem que ser encaminhada para uma unidade de referência psiquiátrica para ser medicada. E os companheiros disseram, mas aí o espírito não vai sair? Se sair ela morre, porque o espírito que está assim é o dela mesmo. Ah, não é incorporação? Não, não é um transe psicofônico, incorporação, possessão, não é. É a própria pessoa que está desagregada, está num surto, precisando de atendimento médico. Então, às vezes, a casa espírita precisa estar mais vigilante, porque o quadro é psiquiátrico. E, às vezes, o médico, o psicólogo, o psicanalista está lidando com uma área de paranormalidade, que não é a anormalidade. Porque a medicina, ela estudou muito o normal e o anormal, mas o paranormal ela não estudou. Então, quando chega o paranormal, o médico joga tudo para a anormalidade. E, às vezes, medica inadequadamente. Mas como a reencarnação explica os processos patológicos? Quando reencarnamos, podemos trazer predisposição a determinados transtornos? A família é onde vão se reunir os afins para o seu crescimento pessoal, como para os reajustes que traz do passado. O corpo físico é o reflexo do corpo espiritual. Então, quando o corpo espiritual está lesado, ele automaticamente, na reencarnação, ele transmite ao corpo físico, né, esse desequilíbrio, porque nós consideramos a fisiologia transdimensional, quer dizer, nós observamos que a fisiologia do corpo físico é uma fisiologia que está subordinada à fisiologia do corpo espiritual. Ele pode trazer na sua vida espiritual doenças ou tendências ou ideias ou sentimentos ou comportamentos arraigados que quando ele encarna, isso o expõe. E a partir daí vai desaguar no corpo físico uma enfermidade qualquer. É, portanto, um espírito que, ao renascer, traz uma matriz ou é afetado durante o trânsito da sua reencarnação e, sendo vulnerável, apresenta um transtorno de natureza psiquiátrica. Isso é bem configurado pela medicina, pela psiquiatria, e o espiritismo está em perfeita consonância com essa percepção. Há, no entanto, alterações que não são de natureza psiquiátrica, orgânica propriamente dita. São alterações circunstanciais que simulam alterações de natureza grave, como, por exemplo, uma esquizofrenia, um transtorno fóbico, por exemplo, e que são determinados por uma interferência espiritual. Estas experiências podem ser o gatilho para que desperte aqueles tormentos que ela já trazia e que estavam latentes, esperando um motivo, uma situação para desencadear. Muitos pais, então, quando se deparam com um filho transtornado com algum tipo de tormento, eles podem ter a rejeição, eles podem objetar a vinda do filho, achando que é uma aberração da natureza, que é algo que não tem nada a ver com eles. Do ponto de vista social, eles podem até ter motivos para acreditar assim, porque a sociedade ainda não muito esclarecida, ela vai atribuir estes fenômenos a desordens genéticas. Só que do ponto de vista espiritual não é. O indivíduo, antes de reencarnar, ele já apresentava esse tormento em si mesmo. O perispírito já tinha alterações. Invariavelmente, estes transtornos têm causas em vidas passadas, não é?
Tem as que o indivíduo começa na vida presente? Tem. Aí a gente precisa fazer essa diferenciação. Mas, invariavelmente, faz parte das várias existências que o espírito tem. É uma continuação do passado com o presente. Que são espíritos que renascem na mesma família, trazendo muitas vezes os mesmos compromissos espirituais. Se eu deixei dificuldades, se eu deixei briga, inimigos no passado, isso não passou só porque eu reencarnei. Ou, eventualmente, esses desentendimentos continuam. Se eu estiver reencarnada com um número muito grande, ou pelo menos com pessoas firmes na sua raiva por mim, elas vão reaparecer. Elas vão me reconhecer de alguma maneira. Eu posso estar fazendo um bom trabalho reencarnatório, me trabalhando, me modificando, mas eles me conhecem a versão anterior. Então, um processo de enfrentamento disso também é dizer eu mudei. Porque os pensamentos surgem, qualquer que seja o transtorno, o pensamento brota, parece que dentro da pessoa. E essa pessoa precisa desenvolver um mecanismo de dizer eu não vou pensar nisso agora. Eu vou buscar um tratamento, eu vou buscar ajuda. Eu quero mudar, eu já mudei. O simples fato de eu buscar ajuda mostra que já houve uma mudança. É interessante lembrarmos, e isso é sempre oportuno dizer, que a doença é do espírito e que a doença é a cura. Nem sempre nós temos essa noção, que quando uma pessoa está enferma, essa enfermidade é a cura, mas é a cura do espírito. O mal é o remédio. Então, a partir do momento que você consegue perceber o seu adoecimento como um instrumento de crescimento, você passa a viver ele da maneira mais sadia possível. Portanto, a doença é a cura porque está trazendo para o corpo físico aquilo que existe no espírito, os desequilíbrios, as vibrações desarmonizadas que fazem parte do espírito que está encarnado. A enfermidade é, como diz Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, é o dreno salvador. Ela está drenando, a enfermidade está drenando as energias deletérias acumuladas no espírito, que vem através do perispírito e desaguando no corpo físico. Portanto, é oportuno entender isso, para que abençoemos a dor em nossa vida como um processo regenerador. E entender o que os nossos transtornos apontam. Porque eles apontam de uma forma extremamente dolorosa, de uma forma extremamente difícil, que nós temos desequilíbrios que foram trazidos para hoje, para que fossem tratados dentro do possível. Eu sempre digo dentro do possível, porque senão a pessoa pode imaginar que vai ficar maravilhosa, ela pode ficar melhor. Em certos casos, em outros há remissão total de sintomas, mas em alguns casos ele melhora bastante, o que já é bom. Assim o Espiritismo e a ciência dão-se as mãos para ajudar a saúde da população nesses dias em que nós avançamos para o psiquismo, para a subjetividade do ser humano, estudando, analisando e medicando quando necessário na academia e na casa espírita, dando suporte para que as pessoas tenham uma vida de melhor qualidade. Até mais!